A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos amados irmãos, a você, meu amigo, que está me acompanhando aqui nesse estudo de Apocalipse. Finalmente chegamos na reta final, chegamos à conclusão desse estudo. Eu louvo a Deus pela tua vida que me acompanhou comigo aqui nesse estudo, capítulo por capítulo. Eu louvo a Deus pela tua paciência de estar estudando comigo este livro. Então vamos lá, irmãos, para o capítulo 22 e vamos aqui estudar este último capítulo, esta última visão que João está tendo ali na ilha de Patmos. Revelação de Apocalipse, capítulo 22. E então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Veja aqui, meus irmãos, que em Apocalipse 21, João viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passou e o mar já não existe. O mar não vai existir, irmãos, na Nova Jerusalém. Rio vai ter, mas o mar não vai existir. O mar, a morte, o choro, o pranto, a doença, a maldição não vai haver na Nova Jerusalém, Veja aqui em Apocalipse 22, então me mostrou um rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Nós estamos vendo aqui, irmãos, a Trindade, Nós estamos vendo mais uma vez aqui a manifestação da Trindade divina, O trono de Deus e do Cordeiro, e o rio é a representação do Espírito Santo de Deus. Você lembra, meu querido, quando lá no livro de João, capítulo 7, versículo de número 37, a Bíblia diz que Jesus se levantou no último dia, do grande dia daquela festa judaica, e Jesus proclamou em alta voz, dizendo: aquele que tem sede, venha a mim e beba, e quem crê em mim, como diz as sagradas escrituras, do seu interior jorrarão, ou seja, fluirão rios de águas vivas. Observe que a Bíblia diz que o rio é a alegria, Jesus estava falando de uma alegria que eles ainda não tinham recebido, que é o Espírito Santo de Deus. Então esse rio que alegra, esse rio brilhante como um cristal que saía do trono de Deus e do Cordeiro, é o próprio Divino Espírito Santo. Veja no versículo 2: no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, estava a árvore da vida, a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. Não haverá, irmãos, mais maldição. Que maldição é esta que eu estou falando? A maldição da serpente, que estava ali naquela árvore, na árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Foi justamente aquela maldição que fizeram os nossos pais decaírem da glória de Deus, da presença de Deus, da comunhão que eles tinham com Deus. Então você veja que na Nova Jerusalém, estará ali aquela árvore da vida, produzindo seus frutos, como diz o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, no capítulo 47, o versículo de número 12, Ezequiel ele falou desta árvore, que a árvore ela é sempre frondosa, dando seu fruto de mês em mês, Ela é uma árvore frutífera, e que os seus frutos é de mês em mês, sempre produzindo fruto, e as folhas servem para a cura. Aqui está no livro de Apocalipse também novamente falando, Versículo 3: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. Versículo 4: contemplarão a sua face. Olha que coisa maravilhosa. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele.
Versículo 5: então já não haverá noite, nem precisa eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Que coisa maravilhosa, meu irmão! Você não vai poder pagar mais a CELP, né? A energia, muitas das vezes acendendo candeeiro, muitas das vezes, irmão, recorrendo a geradores, porque nessa nova Jerusalém, Deus será a nossa própria luz. Deus estará habitando com o seu povo, Deus estará reinando com os seus fiéis. Então você veja, meus irmãos, que lugar maravilhoso, que coisa maravilhosa. Vamos lá para o versículo de número 6. A certeza do cumprimento da profecia deste livro. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venham sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Então o Senhor está dizendo aqui que vem sem demora. E bem-aventurado, o que significa a palavra bem-aventurado? Feliz é aquele que guarda as profecias deste livro, meu irmão. Aquele que guarda no seu coração, e não apenas guarda, mas também pratica esta palavra da verdade. Então Jesus, tudo que o Senhor está prometendo aqui, né, em Apocalipse, que nós veremos o Senhor face a face. Nós veremos a imagem do nosso Deus. Então você veja, meu querido, que em Mateus capítulo 5, versículo 8 diz que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então você veja que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa, né? O Senhor prometendo aqui que vem sem demora. Então precisamos guardar, meu irmão, a palavra da profecia deste livro. Você lembra de Apocalipse capítulo 1, versículo 3, quando o Senhor diz que bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as palavras das profecias deste livro, porque o tempo está cumprido, meu querido. O tempo está próximo. O dia do arrebatamento da igreja está se aproximando, meu amado. Então ainda dá tempo de você se levantar agora mesmo e dizer: Pai, eu pequei contra o céu, pequei diante de Ti, já não sou digno de ser chamado Teu filho, trata-me como um dos Teus trabalhadores. Com certeza, meu irmão, o Senhor não vai te tratar como um dos trabalhadores, o Senhor vai te tratar como um filho, filho que estava morto, filho que reviveu. Então volta-te, né? Vamos aqui para o versículo de número 8, as promessas finais. Eu, João, sou quem ouvi e vi essas coisas, e quando as vi e ouvi, prostei-me ante aos seus pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Veja aqui que mais uma vez João comete o mesmo erro de querer adorar anjo. Meu irmão, nós não podemos adorar anjo, nós não podemos adorar homens, nós não podemos, irmãos. Só existe um que é digno de toda honra, de toda glória, de todo domínio, de todo louvor e toda adoração, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja dada a Ele toda honra, toda glória, todo domínio, todo louvor. Que o homem diminua, né, irmãos? Versículo 9, então ele me disse: vê, não faça isso. Olha a repreensão do anjo aqui, né? João se prostra para adorar o anjo, e o anjo recusa ser adorado, porque o anjo reconhece que só Jesus é digno de ser glorificado, de ser adorado. Então ele me disse: vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Oh glória, olha o que Deus está falando aqui, irmãos. Adore a Deus. Você veja que Herodes morreu comido por bicho, porque não deu glória a Deus.
A Bíblia fala que Abraão era fortalecido pela fé quando ele glorificava ao Senhor, irmãos. Você veja Nabucodonosor, por ele não reconhecer a grandeza de Deus, Deus fez com que ele virasse animal, né? Vivesse 7 tempos como um animal comendo capim. Porque, amados, ninguém toca na glória de Deus. As Escrituras nos afirmam categoricamente dizendo, né, no livro de Isaías 42, se eu salvo não me engano, versículo de número 8, que eu sou o Senhor e este é o meu nome. A minha glória a outro não darei, e nem meus louvores às imagens de escultura. Então, amado, Deus é o único que pode ser adorado. Não é um gesso, não é um papel, não é um bronze, não é uma prata. Veja o Salmo 115, a exortação do salmista Davi. Versículo 10: Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. É muito forte aqui essa palavra, irmãos. O justo continue na prática da sua justiça, e o santo continue a santificar. Então o Senhor está falando aqui que o tempo está próximo, irmãos. O tempo está cumprido, o tempo está curto. O kairós de Deus está se acabando, meus irmãos. Então o Senhor está vindo buscar a sua igreja, o Senhor está vindo buscar o seu povo. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque a segunda ressurreição, meus irmãos, é para condenação. A segunda ressurreição é a separação total do homem de Deus. Então continue o justo na sua justiça, né? O injusto na prática da sua injustiça, e o santo a santificar. Se o Senhor ele está mandando nós se santificar, irmãos, é porque Ele é santo. E não é difícil, irmão, que suas criaturas também sejam santas. Senão Deus não tinha mandado nós se santificar. Então precisamos se santificar. Você veja que Deus só fez maravilha fazendo o povo sair lá do Egito, passando o Rio Jordão, e para passar o Rio Jordão o Senhor disse: olha, santificai-os, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então o crente, irmão, ele precisa se santificar. O que é santificar, irmão? É se afastar, é ser separado das coisas deste mundo, das corrupções deste mundo. Então você veja aqui no versículo 12: e eis que venham sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que assista o direito da árvore da vida e entre na cidade pelas portas, irmãos. Nós temos que entrar na cidade pelas portas. Louvado seja o Senhor. O Senhor diz que aquele que pula o muro, né? Aquele que não entra pela porta do aprisco, este é o que? Ladrão e salteador. Nós, porém, irmãos, vamos ter o direito de entrar pela porta. Versículo 15: fora ficarão os cães. Que cães são esses, irmãos, que a Bíblia fala, né? São pessoas, irmãos, são homossexuais, são pessoas que praticam o mal, são pessoas que praticam coisas absurdas contra o seu corpo. E os cães, irmão, também é um símbolo de pastores. É isso mesmo, irmãos. A palavra cães aqui, a palavra do Senhor nos diz que os cães são o quê? Pastores infiéis, pastores que não apacentam o rebanho, mas que verdadeiramente
não apacenta o rebanho. Então a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que os cães também representam pastores infiéis. Veja bem, fora ficarão os cães, os feiticeiros. Os feiticeiros está incluído, irmão, aqueles que invocam espíritos familiares, aqueles que mexem com macumba, quiromancia, mesa branca, rezas, rezadores. Então os feiticeiros está englobado tudo isso aqui, irmãos, tudo isso aqui. Pessoas que mexem, com espíritos familiares, invocam espíritos familiares, tudo isso é feitiçaria. Os impuros, pessoas contaminadas, pessoas que não cuidam do seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, os assassinos, aquelas pessoas que tiram a vida dos outros, e a palavra assassinos também, irmão, significa não só apenas tirar a vida dos outros, mas se você odeia o seu irmão, mas se você tem ódio do seu irmão, do seu próximo, você também é um assassino, Então você veja aqui, os assassinos, os idólatras, idolatria, irmãos, não é apenas adorar imagem de escultura. Idolatria, deixa eu simplificar isso aqui para você, é tudo aquilo que você coloca na frente de Deus, é tudo aquilo que você coloca no lugar que só pertence unicamente a Deus, tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar do que Deus é uma forma de idolatria. E todo aquele que ama e pratica a mentira, por menor que seja, queridos irmãos, por menor que seja a mentira, é mentira. E se nós mentimos, nós somos filho do diabo, porque a Bíblia diz que o diabo é pai da mentira. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque não existe verdade nele. Então, irmãos, precisamos falar a verdade. Custe o que custar, você precisa falar a verdade. Versículo 16: Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas, Quem é a igreja, irmão? Nós somos igreja, não é um templo, mas somos nós, o corpo, somos templo e morada do Espírito Santo. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ele está dizendo, irmão, que é da descendência de Davi. Era para os judeus acreditar, porque os livros dos profetas messiânicos sempre falaram que ele vinha da descendência de Davi. E os judeus nunca deram a mínima para isso, nunca prestaram atenção nesses escritos. Ele está dizendo assim, eu sou a resplandecente estrela da manhã, ou seja, naquele dia que Deus tem preparado para aqueles que os amam, o Senhor Jesus será uma estrela, será um novo dia para aqueles que são fiéis, aqueles que guardaram, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então veja bem o versículo 17: o Espírito e a noiva diga, vem. O Espírito aqui, irmão, é o Espírito Santo, que está ansiando, está desejando a vinda de Jesus. Nós sabemos que o Espírito Santo será tirado da terra junto com a igreja, Ele será tirado junto com a igreja. Então o Espírito e a noiva, que é a igreja, a noiva é a igreja, irmão, somos nós, nós somos a noiva, Mas naquele grande dia, nós seremos esposa, não mais noiva, mas seremos esposa. O Espírito e a noiva diga, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Então Jesus aqui ele não está obrigando, ele está dizendo àquele que ouve, diga, vem. Quem tiver sede, irmão, precisa vir, Nós precisamos vir. Eu já disse e vou repetir, Deus ele não é Deus, irmão, de quem
precisa. Deus é Deus de quem busca. Então, se nós buscamos, é porque nós estamos precisando. Conclusão do livro, vamos aqui. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os frágios escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro da profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém, meu irmão? Não precisamos tirar qualquer coisa desse livro nem acrescentar. O que nós precisamos é falar o que este livro está falando e nada mais, meus irmãos. Paulo disse: eu aprendi a ir não além do que está escrito. Então, meus irmãos, nós não podemos ir além do que está escrito. Precisamos, ir conforme o que está escrito. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.